Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Muito bem, eu prometi no meu último vídeo voltar a tratar de alguns assuntos que a palavra de Deus expressa de modo claro e inequívoco. Basta ter um pouquinho de honestidade, de sinceridade, de pureza de coração na hora de analisá-la acerca de qualquer assunto. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a apostasia definitiva daqueles que se dizem cristãos e não são, né? São, na verdade, lobos em pele de ovelhas, certo? Porque é isso que a palavra diz. E para fundamentar esse entendimento, em relação à apostasia definitiva, que depois eu quero compará-la com a apostasia temporária, nós vamos utilizar um texto que será o fundamento para as nossas considerações deste vídeo. Esse texto é a parábola do joio, que está aqui em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Esse é o texto base. Percebam que, se a gente não fizer aqui uma interpretação acerca do significado desta parábola, nós vamos ficar que nem aquele pastor com quem eu debati, que interpreta textos tipológicos e proféticos como se fossem literais. Jesus está, em outras palavras, deixando claro que no ambiente da comunidade cristã, entendida como igreja, haveria o trigo e haveria o quê? O joio. Só que o joio, ele não foi plantado por aquele homem, dono da terra, que semeou a boa semente do trigo. O joio foi implantado naquela terra por um inimigo, durante o sono de todos, enquanto todos estavam dormindo. O inimigo, então, se aproveitando do sono de todos, foi lá e semeou o joio no meio da terra semeada com a boa semente do trigo. Então, o joio, ele nunca foi trigo. Nunca foi trigo. O joio, ele nunca foi semeado pelo o dono da terra. Quem seria o dono da terra senão Deus? Quem seria representado pelo inimigo? O próprio diabo. Então, a partir desta parábola, a gente pode fazer algumas deduções que nós vamos corroborar com a leitura de alguns outros textos que eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo.
Por isso que eu peço a sua paciência, para você entender esse assunto de vez. Tá? É possível perder a salvação? Eu tenho trabalhado essa questão ao longo de 7 anos e meio, respondendo que não é possível a um verdadeiro crente, que é tipificado aqui nesta parábola como trigo, perder a sua salvação. Por que não? Por que não é possível? Porque na parábola, Jesus em momento nenhum diz que o trigo poderia se transformar em joio ou o joio se transformar em trigo. Trigo é trigo, não importa de que qualidade ele seja. Se ele é de primeira, se ele é de segunda, se ele é de terceira. Quando eu falo isso, eu me remeto à questão do arroz. Vocês sabem que tem aí arroz de primeira, arroz de segunda, até arroz de terceira, que é aquele que parece comida de passarinho, né? Que é o arroz que às vezes muita gente que não tem condições, só tem condições de comprar esse arroz ruim para não morrer de fome. Então, a Bíblia não fala sobre qualidade de trigo. Trigo é trigo e será trigo para sempre. Joio é joio e será joio para sempre. Né? E segundo a parábola, eles devem continuar crescendo juntos e nós que somos servos do dono da terra, não devemos nos meter a besta de querer fazer essa distinção, né? Quem é trigo e quem é joio. Não cabe a nós fazer essa distinção. Não cabe a nós juízo de valor. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, não somos nós que vamos fazer distinção entre trigo e joio. Agora, Jesus deixou um critério estabelecido para a gente saber, pelo menos para a gente ter noção de quem possa ser trigo e de quem possa ser o joio. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Então veja, trigo é trigo, joio é joio. Quem entra pela porta estreita, jamais poderá sair da porta estreita, voltar e entrar na porta larga. Quem anda pelo caminho estreito, jamais poderá voltar e tomar o caminho largo. Quem é árvore boa, jamais, e produz bons frutos, jamais será árvore má e ao ponto de produzir maus frutos. Quem construiu a sua casa sobre a rocha, jamais poderá derribá-la e construir uma casa sobre a areia. Ele já tem a casa sobre a rocha. Qual seria o motivo dele deixar sua casa sobre a rocha para construir uma casa sobre a areia e cair para dentro dela, para residir lá, se ele já reside numa casa segura? Virgens sábias nunca serão confundidas com virgens loucas ou nécias, conforme a tradução de sua Bíblia. Então veja, só há 2 caminhos, só existem 2 alternativas. Não há uma terceira. Então agora, de posse desses dados, eu vou começar a trabalhar algumas questões que precisam ser enfatizadas agora, certo? Então nós, de acordo com a parábola do joio, nós vamos entender algumas coisas acerca desse joio. E a primeira coisa que a gente apreende da parábola, além dessas que eu já falei, é que o joio se encontra onde? Dentro da comunidade de crentes, conhecida como igreja. Dentro da comunidade dos crentes, dentro da coinonia, comunhão de irmãos. O joio está lá dentro. O joio não está fora. Olha só o que diz Mateus capítulo 7. Jesus, dizendo em Mateus capítulo 7, do verso 1 a 23. Olha aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não
profetizamos em teu nome. E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, quem é que diz Senhor, Senhor para Jesus Cristo? E depois diz, olha, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, e em seu nome fizemos muitos milagres. Senão, gente que se diz cristã. Gente que está dentro de uma denominação, que se diz cristã. Então veja, não é pelo fato de você pertencer a uma igreja ou denominação que faz de você um crente verdadeiro. Você vê o que Jesus diz para essa turma aqui? Que profetizava no nome dele, que expulsava demônios em nome dele, que fazia milagres em nome dele? Eu nunca vos conheci. Preste atenção nisso. Nunca. Isso quer dizer que o nome desses aqui, que estavam na igreja operando milagres, expulsando demônios e profetizando, nunca foram do conhecimento salvífico de Jesus. Jesus nunca os reconheceu como filhos. No entanto, estavam dentro da igreja. Permaneceram lá dentro da igreja até a volta de Jesus Cristo. Estavam lá dentro, comungando com os demais filhos verdadeiros. E Jesus diz para eles, olha, nunca conheci vocês. Quem são vocês? Mas estavam lá dentro. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o joio, ele se mistura com o trigo dentro da terra, onde ambos foram semeados. É dentro da comunhão de crentes, dentro da comunidade de crentes, conhecida, convencionada a ser chamada como igreja. E aí nós vamos para mais alguns textos. Leiam comigo, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá? Veja, o que eu estou mostrando nesse vídeo aqui é para refutar a ideia de que é possível a um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, perder a sua salvação. Tá? É para refutar essa ideia. Nós estamos falando da apostasia definitiva. Quem é que apostata, quem é que abandona Deus de forma definitiva? É o joio ou é o trigo? 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo? Não foi o diabo? Então aquele inimigo não é uma representação do diabo que semeou o joio no meio do trigo? Paulo está falando aqui, de outro modo, a mesma coisa que Jesus falou na parábola do trigo e do joio. Alguns apostatarão da fé. Isso significa que esses que apostatarão da fé aqui tiveram fé verdadeiramente como os demais? Não. Por que não? Porque eles obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Perceba, espíritos enganadores são demônios, né? E os seus ensinos também provêm dos demônios. Eles obedecem os demônios e se deixam seguir pelo ensino. Presta atenção nesse detalhe. Ensino dos demônios. Portanto, tem muita gente ensinando dentro daquilo que a gente concebe ser igreja, ensinando doutrinas demoníacas que não têm absolutamente nada a ver com o claro, assim diz o Senhor. Espíritos de demônios e ensino de demônios. Esses,
alguns que vão apostatar da fé são esses que obedecem a espíritos de demônios. Quando é que isso pode ser dito acerca de um verdadeiro filho de Deus que é servo de Deus? É doulos de Deus, ou seja, doulos é a palavra grega para escravo de Deus, é servo de Deus. Ele é conhecido por Jesus como filho, como trigo, tipificado como trigo da parábola. Quando é que um verdadeiro crente em Jesus Cristo poderá ouvir espíritos, dar ouvidos, obedecer a espíritos de demônios e aceitar esses mesmos ensinos desses demônios? Quando é que um filho de Deus vai fazer isso? Nunca! Não é porque esse filho de Deus é poderoso para rechaçar a voz do demônio ou os ensinos de demônios, é porque Deus o guarda. Deus o guarda, nós vamos ver isso daqui a pouquinho aqui, ó. Ou você desconfia da guarda de Deus como aquele pastor que eu debati com ele no sábado. Aquele homem desconfia da guarda de Deus, desconfia do poder de Deus. Quando eu mostro para ele o seguinte, olha, Jesus disse que as verdadeiras ovelhas estão na palma de suas mãos e na palma da mão do Pai, e de lá ninguém pode tirar. De lá ninguém poderá arrebatá-los. Aí vem ele e diz, não, essa palavra é enganosa. Existem enganos na palavra de Deus. Olha a saída. Olha como que o cara responde um claro assim do Senhor. Vai dizer que a palavra é enganosa, contém erros, contém equívocos. Meu Deus do céu. Então, Paulo, quando fala aqui, olha, desses alguns que apostatarão da fé, ele não está falando de verdadeiros crentes. Ele está falando de quem ouve o diabo e de quem é guiado pelos ensinos do próprio diabo através dos seus demônios. É desses que ele está falando que apostatarão da fé. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra em Atos, capítulo 20. Dos versos 28 a 30, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Percebam a especificidade daquilo que o sangue de Cristo comprou. O que foi que o sangue de Cristo comprou para si mesmo? Para Deus. A igreja de Deus. Aí o verso 29 diz, Paulo, olha, eu sei, como é que ele sabia? Se não pelo Espírito, né? Pelas revelações do Espírito. Eu sei, olha, quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Moisés, né? Quando Deus disse para Moisés, eu quero que o povo me obedeça os meus mandamentos, a minha vontade preceptiva para eles. Mas eu sei que eles vão me abandonar. Aí Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês, olha, no meio de vocês, e ele está falando o quê? Igreja de Deus. É da igreja de Deus que ele está falando aqui. Quando ele diz no meio de vocês, ele está fazendo uma referência à igreja de Deus. No meio de vocês aparecerão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Veja, dentro desse rebanho, nós sabemos, agora é uma outra metáfora que é utilizada, a metáfora do rebanho. Então, no rebanho pode ter ovelhas e cabritos. A Bíblia faz diferença entre ovelhas e cabritos, né? Então eu sei que aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Lobos, só que aí é lobo, né? Aqui não é cabrito, é lobo. E que até mesmo entre vocês, olha, entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Veja, lobos vorazes entre quem? No meio, no seio da igreja. Inclusive entre as autoridades, entre aqueles que têm responsabilidades, cargos nas igrejas, apareceriam o quê? Lobos vorazes. Fazendo o quê?
Homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Lobos vorazes. Esses lobos vorazes estariam fora da igreja? Não, dentro. A nossa preocupação não tem que estar fora. Nossa preocupação tem que estar dentro, tem que estar focado dentro daquilo que nós concebemos como igreja de Deus. Outro texto. Agora eu quero fazer uma pergunta em relação a esse texto que eu acabei de ler. Um lobo voraz. Quando é que a Bíblia deixa pelo menos implícita a ideia de que um lobo voraz, travestido de pele de ovelha, porque foi isso que Jesus disse que aconteceria, né? Lá em Mateus 10 ele deixa claro isso, né? Quando é que um lobo voraz, travestido de pele de ovelha, vai se transformar em ovelha? Quando? Quando é... Responda a minha pergunta. Quando é que um lobo voraz, segundo a palavra de Deus, poderá se transformar em ovelha verdadeira? Quando? O próprio Jesus disse, olha, eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando é que um lobo voraz pode se transformar em ovelha? É lobo voraz. É lobo. Ou então, e utilizando de uma outra metáfora, que aparece em Mateus 25, é cabrito, não é ovelha. Outro texto que eu gostaria de ler, e eu peço paciência, porque esse texto aqui que eu vou ler com vocês é um pouco longo, 2 Pedro, mas convém a gente ler, porque a gente não tem medo da palavra de Deus e a gente tem responsabilidade para com a palavra de Deus. Cabe a nós, ministros do Evangelho, manusearmos bem a palavra de Deus, não distorcermos o seu real sentido. Tá? Não é o que acontece com aquele pastor com quem eu debati no sábado. Aquele homem não sabe manusear bem a palavra de Deus. E mantém algumas crenças heterodoxas e algumas heréticas, inclusive. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Olha, escuta só. Então Pedro, assim como Paulo, assim como Jesus, está deixando claro o quê? Que haverá falsos crentes entre nós, entre a igreja, no seio da igreja, no meio da igreja. Veja, falsos profetas e falsos mestres. Quando é que um falso profeta pode se tornar um profeta verdadeiro? Nunca. Nunca. De acordo com a palavra? De acordo com o ensino da palavra? Nunca. Um falso profeta jamais será um verdadeiro profeta. Um falso mestre jamais será um mestre verdadeiro. Jamais. Aí o que Pedro vai dizer em todo o capítulo 2 acerca dos falsos profetas e dos falsos mestres? Olha, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Veja, mas então quer dizer que falso profeta e falso mestre foi resgatado por Jesus, o soberano Senhor? É isso mesmo? Eles foram salvos? Não, não é isso. Não é isso. Deus os tirou de lá onde eles estavam. Deus não. O inimigo os tirou de lá onde eles estavam e os colocou dentro da onde? Dentro da igreja. Então, segundo um olhar fenomenológico, né, quem estava na igreja poderia imaginar, poderia pensar que esses falsos profetas e esses falsos mestres foram verdadeiramente salvos por Deus. Então Pedro se utiliza de uma linguagem fenomenológica para tratar de um fenômeno espiritual sobre o qual Jesus já nos havia alertado, sobre o qual Paulo já nos havia alertado. Então ele diz, olha, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E como é difamado o caminho da verdade? Como é difamado? Tem muita gente que assiste a muita bobagem dita por supostos pastores, por pseudo-pastores,
que ficam horrorizadas. Muitas pessoas ficam horrorizadas com o que ouvem, com o que sai da boca de pseudos pastores. Gente aí pedindo dinheiro, dinheiro a todo momento, toda hora pedindo dinheiro, 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 dinheiro. Oferta de sacrifício. A própria igreja adventista inventou essa história também agora de oferta de sacrifício. Olha, não é o seu dízimo, não. Não são as suas ofertas regulares, é uma oferta de sacrifício. Como diz lá o ex-presidente da divisão sul-americana, você tem que quebrar, irmão. Você tem que ficar quebrado. Você tem que dar o calote no cartão de crédito, ficar sem crédito no seu cartão, ficar com o nome sujo no Serasa, no SPC, para você viver pela fé. Entrega todo o seu dinheiro para a igreja, entrega todos os seus tesouros para a igreja. Em outras palavras, ele só faltou dizer isso. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles, olha, para eles quem? Falsos profetas, falsos mestres. A condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Olha, já foi decretada a condenação e a destruição desses. A condenação já está decretada. Já está decretada sobre quem? Falsos profetas, falsos mestres. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para juízo. Então Pedro se utiliza do exemplo do que aconteceu com os anjos que caíram. Não houve evangelho para anjo caído, nunca houve. Ellen White diz que haveria uma oportunidade ainda para Lúcifer e seus anjos. Onde é que isso se encontra na Bíblia? Ellen White ainda diz que Lúcifer, né, o diabo, eu estou dizendo Lúcifer porque é outro... é outra convenção, né? Isso não se encontra na Bíblia, a palavra Lúcifer não se encontra na Bíblia. Mas se convencionou chamar o diabo de Lúcifer, anjo de luz, né? Ellen White diz que o Lúcifer, num dado momento, pretendeu buscar o perdão de Deus. Onde é que a Bíblia diz isso? Pelo contrário, Pedro aqui não deixa nada de forma implícita, né, ou nebulosa, não. Ele deixa claro aqui, ó. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então os anjos, assim como os falsos mestres e falsos profetas, já estão com a sua condenação e destruição, já, ó, decretada. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Todos os que vivem impiamente se tornarão cinzas, como o próprio profeta Malaquias deixa claro lá, Malaquias capítulo 4. A destruição é total, é definitiva. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Deus já sabe quem é injusto, Deus já sabe quem é falso profeta, Deus já sabe quem é ímpio, Deus já sabe quem é falso mestre. E para esses a sua condenação já foi decretada e destruição também. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, que não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses falsos mestres, falsos profetas. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Está tudo decretado. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras enquanto se banqueteiam com vocês, igreja, filhos verdadeiros de Deus.
Eles estão banqueteando junto com você, está no seio da igreja. Eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, olha, agora está falando desses falsos profetas e falsos mestres, que abandonaram o reto caminho, apostataram do reto caminho. Desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja adventista, que pensa que Balaão era profeta de Israel. Eu já não tenho experiência aqui, que umas vezes, enquanto estávamos em processo de ruptura com a igreja adventista, um belo dia estávamos assistindo a escola sabatina, a lição, e quem passava a lição da escola sabatina era um discípulo do Elias, alguém que o Elias já havia trazido para a igreja adventista. E ele falando sobre a experiência de Balaão, aí ele deixou escapar que Balaão, segundo Ellen White, era um profeta de Israel, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Aí eu imediatamente levantei a mão e pedi licença para fazer uma observação e disse para ele assim: o irmão, não vou citar o nome dele por uma questão de respeito, né? Irmão, Balaão não era profeta de Israel. Não, era sim, ele disse. Era sim. A irmã White diz isso. Aí eu falei, então a irmã White está errada. Simples assim. Simples assim. A Bíblia não diz que o Balaão era profeta de Israel. E ele teimou comigo. Não, diz sim, era profeta de Israel. Eu falei, então tá bom, irmão. Aí ele falou assim, não, eu vou ver essa questão assim que eu chegar em casa, e na semana que vem eu vou te dar um veredito sobre isso. Ele falou para mim. Eu falei, ok. Balaão, profeta de Israel. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Balaão era um falso profeta da Mesopotâmia. Era um caldeu, era um feiticeiro, era um mago. Não era profeta de Israel. Mas Deus, porque ele é soberano, ele intimou Balaão a cumprir uma missão. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Tanto é que pode que fez. Esses tais falsos profetas, falsos mestres, né, que se banqueteavam entre os verdadeiros filhos de Deus e que agora apostataram, seguindo o caminho de Balaão, são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Veja, já estava reservada a mais profunda escuridão para esses. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Vejam como a influência desses é perniciosa, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quem venceu lá no Éden e quem foi derrotado? Não foi a humanidade em Adão? Não foi? Então como é que um falso profeta, um falso mestre, para quem a condenação e destruição já estão decretadas, que são tidos aqui como fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, como que esses que são escravos da carne podem prometer liberdade? Como? São escravos da carne. Nenhum escravo pode prometer liberdade. E toda a humanidade se tornou escrava do vencedor, que foi quem lá no Éden? O diabo. Toda a humanidade. Paulo fala sobre isso em Romanos. Não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, nada menos do que todos deveriam o quê? Morrer eternamente. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele vai usar de misericórdia sobre muitos, sobre aqueles que ele quiser, porque é o que Romanos 9 fala. E olha, não adianta você brigar, dizer que livre-arbítrio não existe. Não adianta você vir com essa potoca, porque eu ainda vou falar sobre isso aqui também, como de forma inadequada me disse aquele pastor com quem eu debati sábado.
o homem mais contraditório que eu já conheci em toda a minha vida, o homem mais incoerente que eu já conheci em toda a minha vida. Eu nunca ouvi tanta bobagem, tanta basófia sair da boca de um homem só. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vejam, os falsos profetas tomaram conhecimento de Jesus, estavam dentro da igreja. Eles haviam saído do mundo, estavam dentro da igreja, tomaram conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o apóstolo diz aqui, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Veja, se deixam enredar de novo, isso quer dizer que eles estavam enredados antes de participar da igreja e continuaram enredados. Tanto é verdade que eles são identificados aqui pelo apóstolo Pedro como falsos profetas, falsos mestres. Nunca foram verdadeiros profetas nem verdadeiros mestres. O seu estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Permaneceram durante algum tempo na igreja, como falsos profetas e falsos mestres. Mas aí abandonaram a igreja. Então, segundo esse olhar fenomenológico, que é expresso numa linguagem fenomenológica de Pedro aqui, quem está dentro da igreja pensa o seguinte: olha, o falso profeta fulano de tal, o fulano de tal, que Pedro chama de falso profeta, estava salvo, né? Agora abandonou a igreja, saiu da igreja adventista, tá perdido, coitado. O mestre fulano de tal estava salvo, agora abandonou a igreja adventista, tá perdido, coitado. No entanto, era falso profeta, no entanto, era falso mestre. E aí Pedro se utiliza de um ditado, né, da época. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Ele está falando do cão e da porca, referências a dois animais aqui, porque são tipos do falso profeta e do falso mestre. Nunca foram ovelhas, sempre foram o quê? Cão e porca. Como é que um crente verdadeiro pode ser caracterizado como cão e porca? São esses que apostatam de forma definitiva. E aí, quando eles apostatam, quando eles saem do seio da igreja, quem está lá dentro, quem permanece, fica com aquela impressão seguinte: olha, fulano e beltrano, cicrana, fulana, saíram da igreja, estão perdidos todos, nunca foram salvos. Não é pelo fato de uma pessoa estar com seu nome no hall de membros de uma determinada denominação religiosa que ela pode ser considerada como uma pessoa salva. Há trigo, e o trigo é trigo e será trigo para sempre. E há joio, e o joio será joio e será joio para sempre. Num dado momento, o joio sai. E às vezes, quando o joio sai, por livre e espontânea vontade, quem fica com aquela impressão de que eles estavam salvos e que perderam a salvação. Outro texto que eu gostaria de ler se encontra em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. Outro texto citado de forma rápida por aquele pastor com quem eu debati no sábado. É um cara que manuseia muito mal a palavra de Deus, então ele citou esse texto aqui que eu vou ler na íntegra para vocês. Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Não recaíram, viu, pastorzinho? Você falou que recaíram. Você conhece tanto o texto bíblico que você citou errado. E caíram, não recaíram. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento.
visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Quem seriam esses sobre os quais o autor da carta aos Hebreus está falando? Que caíram e que é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Isso aqui depõe contra o ensino da igreja adventista, que ensina o quê? O rebatismo para quem sai da igreja. Olha, saiu da igreja, está perdido. Se vocês consideram isso aqui como um texto que fala de apostasia definitiva, olha, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Então, por que rebatiza esses aí que saíram da igreja? Como é que vocês sabem que esses que saíram da igreja caíram, né? Mas a eles pode ser aplicado o rebatismo. O texto aqui não permite rebatismo, porque o texto está falando que acerca desses que caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Sobre quem o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ele mesmo, nos capítulos 3 e 4, ele fala sobre esses aqui. Inclusive aqui, no capítulo 3 do próprio livro de Hebreus, dos versos 10 a 12, nós temos um vislumbre sobre quem o autor da carta aos Hebreus está falando. Ali no capítulo 6, olha, por isso, verso 10, capítulo 3, verso 10 de Hebreus. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. Veja, o coração dessa gente sempre se afasta de mim. Coração e mente. Eles não conheceram os meus caminhos. Veja, coração que se afasta de Deus. Gente ignorante que não conheceu o caminho de Deus. Não conheceu o caminho de Deus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha o verso 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo, como aconteceu com esses aqui, retratados no capítulo 6. Coração que se afasta de Deus, nunca conheceram o caminho de Deus, eram descrentes, no entanto, estavam no seio do povo. Estavam no meio do povo de Israel. E com eles aconteceu isso aqui, foram iluminados. Ora, não foram iluminados pela glória de Deus, quando Deus se manifestava no Shekinah, quando Deus se manifestava através das nuvens, da coluna de fogo à noite. Não provaram o dom celestial, não provaram do maná que caiu do céu. Ainda que fossem rebeldes, mas eles estavam junto com o povo, então a bênção era para eles também. Se tornaram participantes do Espírito Santo, por quê? Porque ouviram, através de Moisés, a palavra de Deus, do próprio Espírito Santo sendo transmitida. E os poderes do mundo vindouro. Ora, tudo isso aconteceu com aquela geração que caminhava, que perambulava lá no deserto depois da libertação do cativeiro egípcio. Tudo isso aconteceu com essa gente. Mas todos esses que possuíam o coração, que se afastavam sempre de Deus, que não conheciam o caminho de Deus e que eram descrentes, embora estivessem no seio do povo, todos esses caíram mortos no deserto. Nunca houve oportunidade segunda de salvação. É outra bobagem que aquele pastor com quem eu debati chegou a dizer, oportunidade para todos, isso é justiça. Se Deus não oferecer oportunidade para todos, ele não será justo. Onde, cara pálida, se lê isso na palavra de Deus, que Deus é obrigado a dar oportunidade de salvação para todos, já que todos estão condenados, todos deveriam morrer. Aí vem Deus e diz, olha, eu, por conta da minha graça, bondade e misericórdia, vou salvar muitos. Eu salvo quem eu quero. É isso que a palavra de Deus deixa claro. Aí não, aí vem o sabichão, o sabe-tudo, né? Que manuseia muito mal a palavra de Deus, diz, não é assim não. Eu vou mostrar para você como é que é. Vejam, mais 2 textos que eu quero ler para encerrar esse vídeo. Eu estou falando sobre aqueles que apostatam definitivamente, tá? Eles apostatam definitivamente. Esses que apostatam,
que saem do seio da comunidade de crentes, da comunhão de crentes, da igreja, esses não são verdadeiros filhos de Deus, como eu mostrei para vocês aqui. São todos falsos, são lobos, são cabritos, são joio. Então eu quero ler 2 textos para vocês aqui. O penúltimo se encontra em Jó, capítulo 11, versos 11 e 12. Jó, capítulo 11, versos 11 e 12. Deus conhece os homens falsos. Preste atenção nesse texto. Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas olha só o que diz o verso 12. Mas os tolos se tornarão sábios. Eu poderia até parafrasear isso aqui e dizer, olha, mas o joio se tornará trigo, não é? Mas o falso se tornará verdadeiro. Eu estou parafraseando, né? Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Ai, meu Deus do céu. Quando é que o joio vai se tornar trigo? Quando aquilo que é falso se tornará verdadeiro? Quando é que o tolo se tornará sábio? A Bíblia diz, quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. São esses que apostatam. E aí, porque você está convivendo com os tolos, com os joios da vida, né? Com os falsos profetas, os falsos mestres, os lobos em pele de ovelhas, os cabritos. Como você está convivendo com eles no meio da igreja, e eles profetizam em nome de Jesus, e eles expulsam demônios em nome de Jesus, e eles fazem milagres em nome de Jesus, aí você pensa que é tudo gente salva. Quando Jesus vai dizer, olha, eu nunca conheci essa gente, hein? Nunca conheci, nunca. Nunca houve um tempo em que eles foram verdadeiramente reconhecidos como filhos verdadeiros, como trigo, como ovelhas de Deus. Esses saem, esses apostatam. Esses apostatam. E por último eu leio 1 João 2,19. 1 João 2,19. Olha, no próximo vídeo eu vou falar sobre apostasia temporária. O que eu estou mostrando para vocês aqui são as descrições daqueles que apostatam de forma definitiva. Né? De forma definitiva. 1 João capítulo 2, verso 19. Eles... Vamos ler o verso 18 para contextualizar? Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Olha, anticristos, onde é que eles foram? Onde é que eles surgiram? Anticristos. Tem o anticristo e tem os seguidores do anticristo que são caracterizados como anticristos. São os discípulozinhos do anticristo. E olha o que o apóstolo João diz. Muitos anticristos têm surgido. A pergunta que eu faria era, onde? Aí no verso 19, ele diz, eles saíram do nosso meio. Eles se manifestaram no nosso meio, ou seja, no seio da igreja, da comunidade de crentes. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então quem é que apostata? Quem é verdadeiramente de Deus? Aí você fica com a impressão de perder a salvação? É por isso que você vai ensinar de forma estúpida, imbecil e antibíblica que se pode perder a salvação? É por isso? Olha, gente que vem me abordar aqui, que crê que se pode perder a salvação, eles se manifestam com uma arrogância, com o nariz empinado aqui, que é impressionante. Impressionante.
esses que dizem que podem perder a salvação, muitas vezes são pegos. Escuta isso aqui agora, ó. Se você não escutou nada do que eu disse até aqui, mas pelo menos isso você vai escutar. Esses que afirmam que é possível a perda de salvação, muitas vezes, em muitas circunstâncias, são pegos, sabe por quê? Por um negocinho chamado depressão. Porque não tem certeza e convicção da própria salvação. Hoje eles estão salvos, amanhã eles não sabem se estarão perdidos. E aí ficam desnorteados, não têm certeza, não têm convicção da salvação. Porque eles acreditam que, ainda que sejam verdadeiros filhos de Deus, eles podem perder a salvação. Aí são pegos pela depressão. Vem o diabo e incute nas suas mentes um monte de bobagem, um monte de besteira. E eles ficam acabrunhados, muitas vezes desanimados, desestimulados. E entram num profundo estado de depressão emocional, espiritual, vontade de morrer, vontade de pular da ponte, vontade de acabar com tudo, não vê mais sentido em nada. Preste atenção nisso. Então, meus queridos, hoje eu falei sobre aqueles que apostatam de modo definitivo. Você viu pela palavra que todos esses que saem da igreja não eram verdadeiramente de Deus. Era joio, era lobo em pele de ovelha, era cabrito, era falso profeta, era falso mestre. Joio nunca será trigo. Falso profeta nunca será verdadeiro profeta. Falso mestre nunca será um mestre verdadeiro. Cabrito nunca será ovelha. Lobo nunca será ovelha. Presta atenção nisso, meu amigo. São esses que caem. São esses que caem. Caem de modo definitivo. São esses. Muito embora dentro da igreja possam ser iluminados, provarem o dom celestial, participam de Santa Ceia, né? Comem a carne e bebem o sangue tipificados de Jesus Cristo, né? Participam do Espírito Santo, porque eles estão ali, não é? Eles estão ali no seio da comunidade de crentes, que prova o Espírito Santo de verdade, né? E esses, quando caem, caem de modo definitivo. Nunca foram salvos, porém. Nunca. Bom, então no próximo vídeo eu vou falar sobre a apostasia temporária. Sobre quem a apostasia temporária recai. Quem que pode ser objeto, quem que pode ser vítima de uma apostasia temporária, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te livre do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.